Oi, amores, tudo bom? Olha, nós vamos começar a trabalhar a revisão com SUTEC, certo? A minha proposta agora é a gente pegar as provas das universidades, as últimas provas, e a gente tentar organizar os possíveis conteúdos que irão cair para essa prova, primeira prova que vai ser da UESB. Aí depois nós vamos trabalhar o EFES, depois vamos trabalhar o NEB. Eu estou aqui com várias provas, né? E a gente fez um apanhado, obviamente, daqueles conteúdos que a gente acredita que serão os mais prováveis. Como eu já fiz várias videoaulas que não servem somente para as provas do Enem e para as minhas provas, mas também para as provas da Consultec, eu vou pegar um conteúdo que é extremamente complexo e que exige do aluno uma memorização, uma riqueza de informação muito superior à dos outros conteúdos, talvez, certo? Então, antes da gente começar, amores, pega a caneta, pega o papel, anota tudo, todos os detalhes, todas as informações que eu vou passar para vocês, porque esse conteúdo, como eu falei para vocês, é de memorização. É um conteúdo cheio de pequenos detalhes e é muito importante que você tenha todas essas informações detalhadas. Certo, bebês? Depois que assistirem minha aula, ó, aquela curtida, certo? Nós vamos trabalhar sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor, endócrino, nervoso e reprodutor. Eu vou trabalhar toda essa parte de fisiologia humana com vocês. Eu vou começar com o conteúdo que eu acho que de todos os sistemas é o mais complexo. E que eu analisei aqui as provas e eu percebi que tem caído muito. E sempre assim, dentro de um grau de complexidade não tão grande, mas assim, que exige do aluno, além da interpretação, a informação e a memorização, tanto das glândulas, quanto dos hormônios e suas funções. Ok, bebês? Então, vamos começar aqui a trabalhar, primeiro, o conceito de glândulas. As glândulas, amores, elas fazem parte, muita gente não sabe disso, elas fazem parte do sistema endócrino, mas é de um tecido epitelial. As nossas glândulas fazem parte dos nossos tecidos epiteliais. Existem 3 tipos de glândulas no nosso corpo. As glândulas endócrinas, que são as que nós vamos trabalhar, que são de secreção interna e secretam hormônios. As glândulas de secreção exócrina, que obviamente lançam seus produtos fora do sangue, dentro do corpo ou fora do corpo. Tipo, suco pancreático. O suco pancreático, ele é lançado quando se produz as enzimas, no aparelho digestório, então é fora do sangue. E se você fala das glândulas mamárias, você produz uma secreção exócrina fora do corpo. Existem as glândulas mistas, cuja mais importante e mais conhecida é o pâncreas. A gente também tem os testículos e o ovário, que são glândulas de secreção mista ou anfícrina. O objetivo dessa nossa videoaula é trabalhar o sistema endócrino, ou seja, as glândulas de secreção interna. Amores, existe um controle que é feito dentro da região encefálica para essas glândulas endócrinas. E uma das glândulas, que talvez seja mais importante, porque ela comanda 2 outras glândulas, seria a hipófise. A hipófise é controlada na região encefálica, numa região chamada de hipotálamo, que é uma região do cérebro. Antes da gente começar a trabalhar especificamente as glândulas, eu quero que vocês observem essa imagem da localização de todas as glândulas. A gente vai trabalhar as mais importantes. Então, observe a localização da hipófise, a localização da tireoide, da paratireoide, a localização do pâncreas e acima, na região superior dos rins, a suprarrenal ou adrenais, ou córtex adrenal. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar estas 5 glândulas. Quando eu for trabalhar sistema reprodutor, aí eu vou trabalhar a glândula ovário e a glândula testículo. Então agora nós vamos nos prender a essas 5 glândulas, certo, amores?
Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quais são os hormônios produzidos por cada glândula e qual é, obviamente, a função desempenhada por esses hormônios dentro da fisiologia do nosso corpo. E existe uma coisa chamada de feedback, que é exatamente a estimulação feita no nosso corpo para aumentar ou diminuir a produção desses hormônios. E qualquer uma dessas glândulas que entre em disfunção, a gente vai usar o termo hipofunção ou hiperfunção, ok? Então a gente vai trabalhar glândula, hormônio, função e disfunção. Vamos começar, amor. Vou mostrar a imagem dela aqui, que é a imagem da glândula hipófise. Essa glândula é uma glândula importantíssima. Como falei para vocês, ela está localizada numa região próxima ao hipotálamo e ela produz vários hormônios e ela é dividida em duas regiões. A região anterior da hipófise, que chama-se adenohipófise, e a região posterior da hipófise ou neurohipófise. Vamos começar a trabalhar com o lobo anterior da hipófise. Aí os hormônios, amores, eles também têm algumas siglas, né? Essas siglas são interessantes que você memorize, que vai lhe ajudar. Então, eu vou falando da glândula, vai aparecendo aqui a imagem do hormônio, do nome dele. Então, primeiro hormônio que a gente vai falar, STH, que é o hormônio somatotrófico ou somatotrofina. Esse hormônio, ele é o hormônio conhecido como hormônio do crescimento, que em alguns livros você também encontra com o termo de GH. O hormônio somatotrófico, ele é responsável pelo crescimento do indivíduo, certo? E obviamente, como a gente vai falar de disfunção, caso haja uma disfunção na produção desse hormônio, o indivíduo pode desenvolver um nanismo, olha a imagem, ou um gigantismo. Esse gigantismo, além do aspecto do crescimento exagerado do indivíduo, ainda vai haver a possibilidade do crescimento das extremidades ósseas, as mãos, os pés, o queixo. Olha essa imagem aqui. Esse aspecto chama-se acromegalia e ele é bem visível nos indivíduos que têm gigantismo. Então, a gente teve a hipofunção, que é o nanismo, e a hiperfunção, que é o gigantismo e a acromegalia. Segundo hormônio, um hormônio chamado de prolactina, que tem a sigla LTH, que é o hormônio luteotrófico. Esse hormônio é responsável pela lactação nas mulheres gestantes. Existe uma estimulação desse hormônio prolactina através de um outro hormônio produzido também pela hipófise, só que pelo lobo posterior da hipófise. O hormônio que estimula a prolactina, ele chama-se ocitocina. Ou seja, para que a prolactina, o hormônio luteinizante, ele comece a fazer com que as glândulas mamárias produzam leite, há antes a estimulação da ocitocina. Ou seja, existe uma associação direta entre prolactina e ocitocina. Só que a prolactina é produzida pelo lobo anterior da hipófise ou adenohipófise e a ocitocina pela neurohipófise. Terceiro hormônio produzido pela hipófise é o hormônio que é um hormônio tópico. Ele vai estimular uma outra glândula a produzir os seus hormônios, que é o TSH, que é o hormônio tireotrófico ou tireotrofina. Ele vai estimular a glândula tireoide. Olha a imagem da tireoide. E o outro hormônio tópico chama-se ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico ou corticotrofina. Esse hormônio, amores, ele vai estimular a produção dos hormônios da suprarrenal ou adrenal. Olha a imagem da glândula, que ela está na parte superior dos nossos rins. E existem mais dois outros hormônios produzidos também pelo lobo anterior da hipófise, que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que é um hormônio que vai agir dentro do ciclo menstrual da mulher, maturando os nossos folículos ovarianos ou folículos de Graafi, que foram produzidos quando nós éramos ainda bebês na barriga da mãe. O bebê, a menina, ela começa a produzir os ovócitos primários,
ainda durante a gestação no corpo da mãe. Então, esse hormônio ele vai fazer o quê? Ele vai concluir a meiose para que ocorra a maturação desses folículos ovarianos, folículos de Graafier ou folículos primários. E o outro hormônio ele vai ser responsável pela ovocitação, que é o LH, ou hormônio luteinizante. Certo, amores? E existe um hormônio chamado de ICSH, que na realidade é o FSH masculino. Ele é responsável pela maturação dos espermatozoides. Então, todos esses hormônios que eu acabei de falar, eles são responsáveis por uma série de respostas no nosso corpo e são todos produzidos pela adenohipófise. Certo, amores? Agora eu vou pegar esta questão, que foi uma questão da prova da UESB, que fala a respeito da lactação. Essa questão vai aparecer aqui na tela e eu vou ler a questão para vocês. Amamentar é um ato de amor. O bebê ainda no útero alimenta-se recebendo da mãe, através da placenta, os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Ao nascer, sua alimentação muda para o leite materno. Considerando-se a mudança de alimentação, o leite materno tem importância peculiar no desenvolvimento da criança. E aí a questão, ela vai perguntar o seguinte: considerando-se o aspecto hormonal envolvido no ato de amamentar, o que é correto afirmar? Amores, nós vamos analisar todas as alternativas e eu vou dizendo imediatamente o erro de cada uma. A primeira afirmativa diz, acompanhe a questão: o aumento da concentração da adrenalina dá maior estímulo às glândulas mamárias a secretarem mais leite. Gente, a adrenalina nada tem a ver com a lactação. A adrenalina é produzida pela suprarrenal, ela está fora dessa questão. A progesterona promove o crescimento das glândulas mamárias, também errado. A progesterona não influencia no processo de lactação. O estrógeno estimula o crescimento das glândulas mamárias durante a lactação. O estrógeno, que é um hormônio produzido pela suprarrenal, é um hormônio andrógeno, também não influencia na lactação. O aumento na concentração da ocitocina, lembram? Estimula as glândulas mamárias a produzirem mais leite. Pronto, amores. A glândula mamária, por estimulação da prolactina, que foi estimulada pela ocitocina, é a grande responsável pela lactação. E a última alternativa, os mineralocorticoides mantêm o nível total de potássio no leite. Gente, os mineralocorticoides são hormônios da córtex, mas eles não têm influência, na realidade, na produção do potássio, e sim do sódio e do cloro. Então, eles não entrariam em nada aqui no processo de lactação. Ok, bebês? Ok, amores? Vamos partir agora para a neurohipófise. A neurohipófise, ela produz somente dois hormônios. Ela produz o hormônio ocitocina, que nós acabamos de falar, que é responsável pela estimulação da prolactina e é também, amores, responsáveis pela contração uterina na região do miométrio na hora do parto. Olha essa imagem aqui, que é uma imagem que aparece muito em provas. E quando essa imagem aparece, ela está fazendo uma associação entre a produção da ocitocina e a produção da prolactina. E o outro hormônio, amores, chama-se ADH ou vasopressina. Olha onde ele age, nos néfrons. Ele é responsável pela reabsorção de água, para que a pessoa ela não urine demais. Ela tem um controle sobre a sua diurese. Se você tiver uma hipofunção na produção desse hormônio, você vai desenvolver uma doença chamada de diabetes insípida, cujos sintomas são poliúria, que é a pessoa fazer muito xixi, e a polidipsia, que é uma sede excessiva. Então, ele vai agir na região dos néfrons, especificamente no túbulo contornado distal. Ok, amores? Agora vamos partir para a glândula tireoide. Olha a imagem da tireoide. A tireoide, ela produz dois hormônios. Ela produz a tiroxina e a calcitonina. A tiroxina, amores, ela é responsável pela reabsorção ou pelo metabolismo do iodo.
Quando a pessoa tem hipofunção, ela desenvolve hipotireoidismo. Com o hipotireoidismo, o que é que ela vai desenvolver? O sintoma mais visível é o bócio. Olha a imagem de uma pessoa com bócio. O outro sintoma do hipotireoidismo é a obesidade, uma sonolência imensa e nas crianças ela pode desenvolver o cretinismo e o nanismo. E ainda podem aparecer manchas que são chamadas de mixedemas. O hipertireoidismo, que tem função aí, obviamente, aspectos antagônicos, eles vão fazer com que a pessoa tenha exoftalmia ou bócio exoftálmico, olha a imagem. A pessoa tenha um emagrecimento muito grande, ela desenvolva problemas cardíacos, estresse por conta do aspecto do hipertireoidismo, tá, amores? Então, o aspecto do emagrecimento, o aspecto da insônia, o aspecto da taquicardia e da exoftalmia, que seria exatamente esses olhos esbugalhados visíveis aqui na imagem, são disfunções da glândula tireoide. E o outro hormônio é a calcitonina, que é um hormônio hipocalcemiante. Ele é responsável pela retirada de cálcio do sangue e, obviamente, armazenamento desse cálcio dentro dos nossos ossos. O hormônio chama-se calcitonina, hipocalcemiante. Ok, amores? A outra glândula é a paratireoide. Olha a imagem. A paratireoide produz um hormônio chamado de paratormônio ou paratirina. Esse hormônio tem função antagônica à calcitonina. Ele é hipercalcemiante. Ele vai fazer com que o cálcio que ficou estocado nos ossos, ele vá para o sangue. Claro que em situações de disfunção, por exemplo, você tem um caso de hipofunção na produção desse hormônio. Se você tem hipofunção, o cálcio não é retirado dos ossos e não vai para o sangue. Aí a pessoa pode desenvolver quadros de hemorragia e tetania, que seriam problemas de fadiga muscular. O cálcio, amores, ele está diretamente relacionado tanto com a coagulação do sangue quanto com o processo de contração muscular. Então, na realidade, na disfunção da produção desse hormônio, você pode tanto ter problemas de hemorragia, né, por pequena concentração do cálcio no sangue, como você pode também ter o problema da tetania, que é aquela fadiga muscular prolongada, que é consequência, obviamente, da fibra muscular tentar contrair, relaxar e buscar o íon cálcio para participar desse processo, ele não está presente. Existe um outro problema também que pode acontecer quando você tiver uma hiperfunção na produção desse hormônio, que é o problema de osteopenia, que pode se agravar com a osteoporose. Então, assim, você retirou o excesso de cálcio do osso e mandou para o sangue. O que é que aconteceu? Esse osso, ele ficou com pouco cálcio. Aí você começa com problemas iniciais de osteopenia, que se não tratadas, elas vão culminar numa idade mais avançada em problemas de osteoporose. Ok, bebês? Amores, é pesada essa aula, né? Vocês estão vendo a quantidade de informações que a gente tem aqui para dar para vocês, mas assim, é um conteúdo importante, é um conteúdo de memorização. Fisiologia humana é memorização e a forma de você tentar absorver o máximo de informações é você ir anotando tudo que eu for falando. Eu já falei para vocês, a memória auditiva e a visual, ela é super importante, mas você escrever, né? Voltar o vídeo, assistir novamente, escrever o que você ouviu, é sempre muito importante. E agora, gente, vamos falar da glândula mais importante, da que mais tem aparecido em prova, que é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, certo? Ela tem secreção interna, endócrina, e secreção externa, exócrina. Nós vamos falar, obviamente, da secreção interna. Então, ela produz dois hormônios. Existe uma região no pâncreas da produção desses hormônios que tem um nome um pouco complicado, que é ilhotas de Langerhans. Nas ilhotas de Langerhans existem duas células alfa e células beta. E essas células, elas são responsáveis pela produção do glucagon e da insulina, que têm funções antagônicas com relação ao metabolismo do açúcar.
A insulina, amores, ela é responsável pela diminuição da quantidade de açúcar no nosso sangue, certo? E o glucagon, ele aumenta a quantidade de açúcar no sangue. Então, existem situações na produção da insulina de hipofunção ou de hiperfunção. Se você produz pequena quantidade de insulina, o que é que vai acontecer? O açúcar vai aumentar. Se o açúcar aumenta, você desenvolve uma doença chamada de diabetes mellitus. Só que existem 3 tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, que é uma diabetes genética, que a criança, ela desde os primeiros dias de vida, ela tem que tomar o hormônio insulina, porque ela não tem a produção dessa proteína. O gene é inativado pela doença e ela não produz a proteína insulina. Consequentemente, ela tem sempre açúcar alto. Ela tem que fazer uso diário do hormônio para poder diminuir essa concentração de açúcar. Senão ela vai ter o quê? Poliúria, urina excessiva, polidipsia, sede excessiva e a polifagia, que é uma fome insaciável. Se você tiver uma hiperfunção na produção desse hormônio, você vai desenvolver uma hipoglicemia. Aí você vai ter tonturas, desmaio, queda de pressão. Então existem as duas situações, certo? Aí o que é que acontece? Se você tiver uma hipoglicemia, o corpo vai fazer com que você produza o hormônio glucagon. Esse hormônio glucagon, ele vai fazer o quê? Quando você consome o carboidrato, você vai usar esse carboidrato para realizar uma atividade metabólica imprescindível à nossa sobrevivência, que é a respiração celular. O que é que acontece? O carboidrato que sobra, se ele for em pequena quantidade, se ele for em muita quantidade, ele vai acabar virando gordura e vai lhe fazer mal. Se for em pequena quantidade o que sobra, o fígado imobiliza sob a forma de glicogênio. Se você tiver uma hipoglicemia, esse hormônio, o glucagon, ele vai fazer com que ocorra uma conversão do glicogênio, que é um polissacarida, em glicose. Essa glicose sai do fígado, vai para o sangue e resolve o seu problema de hipoglicemia. Porque o que é que está acontecendo? Por que é que você ficou tonta? Porque as suas células, amores, elas precisam desse açúcar para produzir ATP. Sem esse açúcar disponível no sangue, não ocorre a respiração celular. E aí você desenvolveu esse quadro. Ok, amores? Então, glucagon e insulina. Produção, pâncreas. E a última glândula, amor, é a suprarrenal. A suprarrenal é uma glândula que está localizada na parte superior do rim. Olha a imagem aqui. Ela também é conhecida como córtex adrenal. E ela tem 2 regiões. Ela tem uma região chamada de região da córtex e a região da medula. E antes da gente entrar nos hormônios dessa glândula, eu vou pegar uma questão aqui, uma questão também da UESB, claro, para a gente dar uma analisada numa questão que fala a respeito do diabetes. Vou tirar esse óculos, porque realmente não combinou com o meu modelito. O que combina melhor é o de oncinha. E vocês já sabem que eu sou top, capa de revista, então eu tenho que usar, né, o óculos correto. A questão, amores, é uma questão longa, né? Ela fala o seguinte: o açúcar está presente em grande parte do que comemos e bebemos. Tendemos a oferecer comidas doces quando recebemos convidados. A hospitalidade não significa mais a partilha de um pão. Os níveis atuais de consumo de moléculas de glicose e seus isômeros, muitas vezes mais altos que em gerações anteriores, refletem-se em problemas de saúde, como obesidade, diabetes, cáries dentárias. Em nossas vidas cotidianas, continuamos a ser moldados pelo açúcar. Esse é o enunciado da questão, imenso, né? Para variar, Consultec. Agora vamos para a questão. Considerando-se os problemas de saúde citados no texto como consequência do uso exagerado dos carboidratos na alimentação, é correto afirmar. Olha que a questão está aqui para vocês observarem ela e vocês analisarem cada alternativa. Eu vou começar a falar da alternativa número 1, que está errada. A obesidade confere um risco maior à saúde do indivíduo ao não utilizar reservas de glicogênio
do corpo que passam invariavelmente a se acumular no sangue, produzindo complicações cardiovasculares. Amores, você não tem que utilizar essa reserva de glicogênio em condições normais. Você não vai ter obesidade por causa disso. Essa reserva de glicogênio é para um caso de hipoglicemia. Não tem nada a ver. A afirmativa de número 2, que é a resposta correta, o diabetes tipo 1 surge quando o organismo deixa de produzir a insulina ou o produz em quantidade muito pequena, tornando dependente de aplicações desse hormônio no corpo. Então, você desenvolveu a doença por conta da falta ou da pequena produção da insulina. A correta é a número 2. Vamos ver o erro da número 3. O diabetes tipo 2 apresenta particularidades como a contínua produção de insulina pelo pâncreas e o aumento considerável de absorção desse hormônio pelas células do corpo, o que produz um estado hiperglicêmico. Gente, contínua produção de insulina? Não. A pequena produção de insulina. Se você produzir insulina, você baixa o açúcar. Então, está erradíssima. Afirmativa 4. Os carboidratos ativam reações de síntese por desidratação no esmalte dos dentes, que ao fragilizar a estrutura dentária, produzem as úlceras características das cáries. Gente, o carboidrato ele não vai provocar essa reação de síntese por desidratação. Né? O açúcar ele não tem esse aspecto quando ele se acumula nos nossos dentes. Também está errado. E assim, pessoas diabéticas são mais propensas a cáries dentárias e a obesidade devido ao aumento progressivo da taxa de açúcar no sangue. Gente, o problema das cáries tem a ver com a má escovação. O indivíduo ele não escova os dentes, o açúcar que você ingeriu se acumula no esmalte do dente e provoca cárie. É essa a explicação, e não aqui está na alternativa. Ok, bebês? Então, a resposta correta desta questão da UESB é a alternativa de número 2. Ok, bebês? E agora vamos voltar para a suprarrenal. Então, gente, a suprarrenal ela tem duas regiões. A região da córtex e a região da medula. A região da córtex ela produz os famosos corticoides, que a gente sempre associa os corticoides, gente, à obesidade. Ah, estou tomando um medicamento que tem corticoide, eu vou engordar. Na realidade, os corticoides, no caso do medicamento, eles retêm líquido e a pessoa tem uma sensação de que está inchada. É diferente de obesidade, certo, amores? Existem 3 tipos de corticoides. O primeiro deles, que é o mineralocorticoide, ele vai agir, olha a imagem do néfron, ele vai agir nos rins, reabsorvendo o sal. O sal, gente, e a água, eles não podem ser eliminados em excesso pela urina. Né? A água em excesso, ela retorna, a gente já viu pelo ADH, e o sal que está em excesso na urina, ele retorna também para o sangue. Quem faz isso é a aldosterona, que é um mineralocorticoide, e age numa região do néfron, gente, chamada de túbulo contornado proximal. Ok, bebês? O outro hormônio corticoide é o glicocorticoide, que é responsável pelo metabolismo do açúcar, que é representado pelo hormônio cortisol e pela cortisona, que também tem a ver com o metabolismo desses açúcares no nosso sangue. E o terceiro corticoide, gente, é o sexocorticoide. São os hormônios, gente, chamados de andrógenos, que é o caso da testosterona e do estrógeno. Esses hormônios, eles são responsáveis pelas características sexuais secundárias de homens e mulheres. E esses hormônios, se entrarem em disfunção, podem realmente provocar problemas graves. Se for durante a gestação de um menino ou de uma menina, se esses indivíduos produzirem pequena quantidade, no caso do menino de testosterona e da menina de estrógeno, eles podem desenvolver uma síndrome chamada de síndrome androgenital. Essa síndrome androgenital, ela vai fazer com que o indivíduo, no caso dos recém-nascidos, desenvolva um pseudohermafroditismo, que são meninas ou meninos que têm a genitália diferente. Meninas com clitóris que lembram pênis e meninos com uma pseudovagina. Gente, isso é resolvido com medicamento e cirurgia.
Você não vai definir o indivíduo como hermafrodita por conta de uma genitália. Com a cirurgia e a introdução através do medicamento desses hormônios, o problema é resolvido, certo, bebês? Se você está na adolescência, na puberdade, você pode desenvolver uma disfunção também, que é uma síndrome androgenital, mas ela recebe o nome de virilismo. Meninas e meninos passam a ter características antagônicas. A menina ela passa a aumentar muito de peso, a engrossar a voz. A menstruação ela suspende. No caso dos meninos, a voz afina. Ele começa a desenvolver características femininas, que também, gente, são resolvidas com o uso do medicamento, que vai levar esse hormônio para o corpo e resolver o problema da disfunção da glândula. Certo, amores? E para encerrarmos, vamos falar dos hormônios do amor, da paixão, da ira, do medo, do ódio, que são os hormônios da medula, da córtex adrenal, que é a adrenalina, a noradrenalina e a acetilcolina. Esses hormônios, gente, são os hormônios das emoções. Eles nos fazem mudar de humor constantemente. E se forem aumentados excessivamente no corpo da gente, podem trazer problemas gravíssimos ao coração, inclusive levar o indivíduo ao infarto do miocárdio. Ok, bebês? Então, ao mesmo tempo que eles nos trazem alegria, eles também podem nos trazer graves problemas. Então, não queira ficar, eu quero viver com adrenalina alta, eu quero praticar esporte que é pura adrenalina. Cuidado com esses excessos de emoções, que em um determinado momento também podem ser prejudiciais. Ou então, eu quero amar loucamente. Eu prefiro amar muito do que ficar sozinha. Às vezes é bom, né, gente? Mas em excesso também é meio complicado, né? Vamos amar devagar, amar moderadamente, sem muita paixão, para depois a gente não ser prejudicado. Certo, bebês? Certo, amores? Estamos encerrando aqui o nosso assunto de sistema endócrino, que é longo, complexo, mas que eu tenho certeza, amores, que vocês memorizaram tudo e que essa aula foi muito boa. Eu espero que vocês façam uma boa prova, tanto da UESB, quanto da UFES, quanto da UNEB, que a fisiologia humana sempre cai muito, certo? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Dá aquela curtida no final que eu vou amar. Beijo, bebês. Beijo, amores. Tchau.